Simbora, turma, simbora, dia 29 de março de 2022, começando mais uma edição do Minuto Geográfico. Estamos ao vivo via Instagram, posteriormente estaremos também via canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos para essa pauta de hoje, que vai ser uma pauta bem movimentada. Vão convidando os amigos, absolutamente, convidem os familiares, tem muita coisa interessante para que a gente possa realmente debater aqui no dia de hoje, tá? Eu vou pegar aproximadamente 25 minutos aqui conversando com vocês. Para quem gosta de geopolítica, eu acredito que possa passar bem rapidinho, tá certo? E posteriormente eu vou ler as perguntas que forem mais curtidas aqui e obviamente que tenham relação com o tema. Tá certo, pessoal? Com os temas que a gente vai trabalhar. Tranquilo? Beleza? Que maravilha. Já temos aqui mais de 700 pessoas. Mandem um aviãozinho para os amigos, tá certo? Para os familiares. Coloquem um celular no modo avião para que vocês possam realmente visualizar melhor. Quem quiser depois assistir pelo YouTube também é muito legal, porque lá no YouTube você consegue acelerar o vídeo e você consegue colocar na televisão. Termina aqui, as ferramentas por lá para vídeo são melhores. Por isso que eu estou fazendo o meio termo. Ora a gente faz a transmissão por aqui, ora a gente também faz por lá e vamos embora. Beleza, turma? Tranquilo? Que coisa boa, que maravilha. E o que eu tenho percebido, deixa eu compartilhar isso com vocês, é que pelos comentários que eu vejo aqui, beijo Carol, beijo grande para vocês, para o meu terceirão, uma coisa que eu tenho percebido é que a audiência é cada vez mais qualificada, as brigas parece que estão, de alguma forma, por que não, diminuindo. Isso é muito bom, parece que o público por aqui cada vez melhor e também as mesmas pessoas com perguntas assim bem interessantes, tá certo? Vão mandando as perguntas, eu vou começar agora para a gente não ter muitas delongas. Foram 2 minutos de aviso e a gente chega aqui firme e forte. É isso mesmo, Dudu. Quinta-feira tem jogo, tá bom? Deixa eu desativar para conversar com vocês. Pessoal, é o seguinte. Hoje aconteceu uma reunião na Turquia, em Istambul, tá? Num palácio que, inclusive, marcou a morte de Atatürk, né? O fundador da Turquia moderna. E essa reunião foi considerada hoje de alto nível entre Rússia e Ucrânia, porque inclusive contou com a participação direta do presidente da Turquia, o Erdogan. E, resultado, o Erdogan foi lá, ele fez um discurso antes da reunião, ele participou de algumas discussões. De um lado da mesa, você tinha os delegados da Rússia, do outro lado, os delegados que representavam a Ucrânia, e de fato houve um avanço considerável que a gente não tinha observado nas últimas semanas. Só que o que eu percebo é que a internet ela é extremamente imediatista e, acima de tudo, por que não, emocionada. As pessoas começam a falar que a guerra acabou, em algumas manchetes de alguns jornais já começam a falar, chegou o fim da guerra, e pessoal, não é bem assim. Primeiro ponto, hoje não foi estabelecido um cessar-fogo. Absolutamente. Primeiro, teríamos que ter um cessar-fogo. Esse cessar-fogo depois ele pode se transformar num tratado de paz e aí sim você ter o fim do conflito. Eu já disse para vocês aqui que esse conflito ele pode ter repercussões muito maiores. Deixa eu tentar organizar as ideias para vocês. Houve algum avanço hoje? Absolutamente sim. Qual foi o avanço? A Ucrânia oficializou que poderia buscar um status de neutralidade. O que é que seria um status de neutralidade? A Ucrânia abriria mão de participar da OTAN, e fazer parte da OTAN é algo presente na Constituição do país. Isso precisaria ser alterado, precisaria ser modificado. E a Ucrânia também, ela se comprometeu a não receber bases militares que sejam estrangeiras em seu território. Então, basicamente um status de neutralidade um pouco semelhante, por que não, ao que acontece, por exemplo, ali na Finlândia. Um outro ponto também interessante é sobre a questão da
Crimeia, a questão da Crimeia. A Crimeia, ela foi anexada pela Rússia lá nos idos dessa última guerra, desse último conflito. Quem não lembra aqui do ano de 2014, absolutamente, e ficou um combinado no ar de que o status da Crimeia seria revisto daqui a uma década e meia, ou seja, daqui a 15 anos iriam rever o status da Crimeia e houve um comprometimento de não ter uma escalada militar nos próximos 15 anos. Iriam ter observações sobre a região e que daqui a 15 anos iriam voltar a discutir o status. Vejam, tem uma frase que a Casa Branca diz, mas que na verdade isso já foi dito também pelo primeiro-ministro da Itália, que diz o seguinte, pelo primeiro-ministro britânico, que diz o seguinte: ao que a Rússia diz. Tem uma coisa, o que a Rússia diz e o que a Rússia faz. Em outras palavras, o que eu quero dizer para vocês é, há uma diferença significativa entre discurso e prática. Aconteceram avanços no dia de hoje, sim. Inclusive, a Rússia disse, sabe o quê? Gostamos dessas garantias de segurança, achamos a reunião de hoje muito construtiva e a Rússia disse, nós vamos diminuir drasticamente o militarismo, os ataques naquela região de Kiev, que é a capital. Em verdade, as tropas da Rússia, elas tinham travado naquela região. A Rússia entrou com muita força na Ucrânia, mas não conseguiu desenvolver avanços, principalmente nas grandes cidades, notadamente na capital, e hoje começaram a circular vídeos de que a Rússia começou a recuar com algumas tropas. Eu queria chamar a atenção de vocês para um ponto. A imprensa, ela faz um trabalho muito bacana por vezes. Nós temos jornalistas extremamente sérios, mas em alguns momentos eu sinto falta de uma análise mais assim criteriosa. O que é que eu penso? A Rússia, ela quer dominar a região do Donbás. Região do Donbás declarou 2 repúblicas independentes em fevereiro agora. Uma delas a de Donetsk e a outra de Luhansk. O que é que vai acontecer? A Rússia, eu tinha dito para vocês, ela quer criar um corredor. Ela quer criar um corredor terrestre, ligando a Rússia ao Donbás, passando pelo Mar de Azov, chegando até a Crimeia, chegando ao Mar Negro. Resultado, se a Rússia consegue aprovar isso, eu posso considerar que a Rússia tem uma grande vitória pela frente. Porque, basicamente, você vai ter 2 Ucrânias. Você vai ter a Ucrânia de Kiev, a parte mais ocidental, fronteira com Polônia, governada pelo Zelensky, ou pelo próximo presidente, que vai ter eleição, obviamente, e você vai ter a Ucrânia do leste, dominada pela Rússia. Já tem Crimeia, Luhansk, Donetsk. E o Vladimir Putin hoje, ele disse que não abriria mão de Mariupol. Ele disse, eu quero instar os nacionalistas. Ele citou diretamente o batalhão de Azov, que a gente sabe que tem um histórico relacionado ao extremismo, à questão neonazista, e disse, olha, vocês têm que depor as armas. Só que Mariupol, a cidade, ela já foi praticamente toda destruída. Algumas áreas, eu peguei aqui o antes e o depois, impressionante o grau de destruição, então ficou essa questão ainda em aberto. Então veja, pode acontecer um cessar-fogo? Pode, mas eu chamo a atenção para o seguinte, cessar-fogo não é tratado de paz. Lembrem de 2014, pessoal, essa guerra entre Rússia e Ucrânia não começou há um mês e meio não. Essa guerra vem se desenrolando desde a questão da Crimeia, desde aquele ano de 2014, e só fez o quê? Escalar. Outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, que é muito importante, percebam, a escalada militar em alguns países ela é evidente. Eu nunca vi um movimento de orçamento para a defesa tão significativo como vem acontecendo agora. Eu posso usar como grande exemplo aqui a Alemanha. A Alemanha é líder da União Europeia, por sinal, há um ponto interessante. A Ucrânia hoje disse que vai fazer o possível para entrar para a União Europeia, ou seja, o status de neutralidade é pela questão militar. Não entraria para a OTAN e não receberia tropas da OTAN dentro de casa. Mas a ideia de entrar para a União Europeia é fato, é real. A Ucrânia quer lutar para convencer o bloco a recebê-la de imediato. Aí um ponto interessante que eu queria trazer para vocês é sobre a mudança significativa nos gastos militares. Vocês devem ter acompanhado essa reviravolta na Alemanha.
o primeiro-ministro, o chanceler, na verdade, da Alemanha, o Olaf Scholz, ele decidiu aumentar os gastos para mais de 2% da produção econômica do país. Ou seja, eles vão praticamente injetar de imediato aqui 100 bi, eu estava vendo aqui, 100 bilhões de euros, 113 bilhões de dólares nas Forças Armadas. E no mês passado, o Olaf Scholz ele disse o seguinte, olha o discurso dele, precisamos de aviões que possam voar, precisamos de navios que possam navegar e precisamos de soldados que estejam perfeitamente equipados. Em outras palavras, ele disse, olha, o exército alemão ele está paradão, o exército alemão ele está sucateado e ele tem que estar pronto o quê? Para ter uma resposta imediata para qualquer ameaça que seja. Lembrem, a Alemanha, de décadas para cá, ela simplesmente, no pós-Segunda Guerra, a Alemanha ela abandonou aquela postura militar, que eu posso falar assim, que era mais agressiva, depois de 2 guerras mundiais devastadoras. Primeira Guerra Mundial foi um desastre para a Alemanha, Tratado de Versalhes, considerado uma humilhação pelo governo alemão, levou depois à crise da República, a chegada do Adolf Hitler ao poder como chanceler, e o resto da história vocês sabem. A Alemanha na Primeira Guerra perdeu praticamente todas as suas colônias que ela tinha pelo mundo, na África, na Ásia e companhia, e a Segunda Guerra Mundial, com o projeto nazi-fascista, foi outro grande desastre. Lembrem, a Alemanha saiu da Segunda Guerra Mundial dividida em 4, Berlim, aquela região dividida ali em 4 zonas de influência. Um pedaço influenciado pela França, outro pedaço influenciado pelos soviéticos, um terceiro pelos britânicos e um quarto pelos americanos. Então, a Alemanha, ela abriu mão do militarismo, mas parece que agora ela acordou. Então veja, países nórdicos também, falando em aumento de gastos militares. O Irã fazendo testes com mísseis e abrindo mão daquela questão do programa nuclear, sem levar em consideração a questão militar. Coreia do Norte fazendo testes. A Rússia anunciando mísseis hipersônicos. A China, segundo maior orçamento militar do mundo. Então, pessoal, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. A questão entre Rússia e Ucrânia, ela pode destrinchar, ela pode gerar algo muito maior. Absolutamente. Rússia tem base militar na Síria, mas Israel é um grande aliado dos Estados Unidos. Síria e Israel estão tecnicamente em guerra. Rússia tem base militar na Eritreia, ali no Mar Vermelho. Qual é o país que mais investe diretamente na África? Em mais de 50 países da África, atrás de matéria-prima, colocando bases militares, enfim, atrás de commodities. A China. Então eu penso que, professor, você está falando de uma terceira guerra. Sim, a gente pode estar vivenciando o início de algo muito maior. Quem é que imaginava em 1936 que o mundo em 39 chegaria naquele patamar? Quem é que imaginava que o ano de 38 o mundo iria descambar para aquele conflito mundial? Então, não é teoria da conspiração absolutamente, não é alarmismo, mas é algo a ser observado. O mundo hoje vive uma grande corrida armamentista. Isso pode dar em nada. Pode acontecer uma reunião que eles digam, eu tenho uma bomba, você também, ele também, destruição mútua assegurada. Tem algum doido aqui para começar? Não, então vamos tentar manter a diplomacia, a paz armada e evitar a destruição mútua assegurada. Mas isso pode escalar, isso pode escalar. Então, os mercados hoje, todos verdes, né? As bolsas terminaram positivas, o petróleo deu uma relaxada no preço do barril, mas o mercado, ele é sempre muito imediatista. Por isso que eu sou contra operar notícias. As pessoas que operam notícias, operam na emoção, tomam decisões precipitadas e isso acaba gerando uma perda significativa. Então, eu vejo hoje um divisor de águas entre o que a gente conheceu desde pequenininho na escola, desde pequenininho nas aulas como democracia, naquele padrão da historiografia ocidental e o que a gente chama de autoritarismo. Pessoal, não esqueçam, China e Taiwan, a tensão permanece. A tensão permanece. As tensões pelo Mar da China. Quer ver a notícia que eu quero dar para vocês aqui? E olha que eu sou um cara muito otimista. Domingo eu estava na praia conversando com alguns amigos e um deles, tá? A gente conversando, eu, Antônio, Felipe e os meninos perguntando, você acredita numa terceira guerra? Veja,
Eu não acredito numa guerra no mesmo molde da primeira e da segunda. A tecnologia mudou. E hoje a maior briga não é por território. A maior briga hoje não é por território. Tem a questão comercial, cibernética, narrativas. O nacionalismo é o mesmo. O ego inflado, absolutamente. Grupos políticos, enfim. Democracia versus ditaduras. Mas vejam, a própria Arábia Saudita que tem tendências ditatoriais, é considerada uma aliada de primeira hora de Washington. Absolutamente. Então, há muito o que ser discutido. Aí, um ponto interessante que eu queria dizer para vocês. Prestem muita atenção. Estados Unidos e Filipinas iniciaram hoje o maior exercício militar de todos os tempos. E eu não vi a imprensa dando destaque a isso. 9 mil soldados das Filipinas, 9 mil soldados filipinos e americanos vão participar dos exercícios militares conjuntos que vão durar 12 dias. Detalhe, desde 2014, Estados Unidos e Filipinas assinaram um pacto de defesa aprimorado, fortalecendo as relações. Ah, professor, você fica preocupado com isso? Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Vocês que gostam de mapa, deixa eu pegar um mapa aqui, arretado, para vocês entenderem a gravidade da coisa. Deixa eu pegar para vocês aqui. Cadê? Bem rapidinho. Deixa eu ver aqui. Só para vocês sentirem a gravidade do processo. Veja. Aqui vocês conseguem ver o território das Filipinas. Conseguem ver? Arquipélago, várias ilhas. Aqui você tem o Vietnã, o Camboja. Isso aqui é o que a gente chama de Indochina. Aqui tem Brunei, que eu não sei se vocês conhecem. Deixa eu tentar mexer melhor aqui. Tem a Indonésia, enfim, Singapura, que tem um porto muito movimentado. Onde é que eu quero chegar com vocês? Pessoal, essa área daqui, que a gente chama de Mar da China, estão vendo? Mar da China, você tem Taiwan, você tem a China, Vietnã, você tem Filipinas, Brunei, pega Malásia, Singapura e companhia. Esse mar, aqui você tem mais de 10% da pesca mundial. Mais de 10% da pesca mundial. Então, a pesca no Mar da China Meridional alimenta muita gente. Segundo ponto, por aqui passam trilhões de dólares em comércio. Esse mar é considerado muito estratégico. Outro ponto. Então, além de você ter trilhões de comércio, de você ter mais de 10% da pesca mundial, essa área tem muito petróleo também. É uma área que tem muito petróleo, tem muito gás. Aí, resultado, essa área, ela é disputada, ela é alvo. A China ignorou uma decisão de 2016 de um tribunal de arbitragem. Um tribunal que tem uma sede em Haia, porque a China ela é acusada de violar e ocupar águas que não são pertencentes à própria China. A China, vou tentar mostrar para vocês aqui, ela é acusada, deixa eu tentar abrir aqui, eu não sei se eu vou conseguir, meu Deus do céu, abriu a foto de Meca aqui, que não tem nada a ver, mas deixa eu tentar, pronto, estão vendo aqui? Pronto, isso aqui é um recife artificial, podem perceber que aqui é uma pista de pouso e decolagem. A China construiu várias ilhas dessa artificiais, vários corais artificiais, bases militares no Mar da China, E esse mar, ele é reivindicado, porque, pessoal, se você parar para pensar, deixa eu tentar abrir para vocês aqui, novamente, se você parar para pensar, o quanto de comércio, eu já disse para vocês, passa por essa região, tá? O quanto de comércio, ponto, eu consegui abrir aqui, o quanto de comércio passa por essa região. É algo que eu digo para vocês que é muito forte, que é muito significativo. Esse Mar da China, eu estava vendo aqui, ele é disputado por China, Filipinas, Malásia, Brunei, Indonésia, Vietnã, Taiwan também. Então, é uma rota de comércio, deixa eu dizer o número exato para vocês, 6 trilhões de dólares. 6 trilhões de dólares. Desse total, 1,5 tri pertence aos Estados Unidos. Então, tem recurso energético, tem petróleo, tem gás natural, 190 trilhões de pés cúbicos, que eles chamam aqui, exportam muito gás, mais de 12% da pesca global. Então, Filipinas e Estados Unidos
iniciaram o maior exercício militar de pacto de defesa agora durante essa semana. Então, a turma está achando que um tratado de paz dentro de um palácio que vai resolver absolutamente um tratado, um cessar-fogo, que é o básico, Então, eu penso que as tensões vão permanecer e eu não vejo a Ucrânia cedendo a Crimeia. Nunca cedeu. A Ucrânia cedendo o Donbás, perdendo Mariupol, perdendo Luhansk, perdendo Donetsk. Bem, vai ter gente dizendo aqui, sensacionalista. Eu tenho certeza, quando sair o acordo de paz, o pessoal vai dizer, João Correia errou. Aguardem. Esse vídeo vai ficar gravado aqui. Vai ter um tratado de paz, pode acontecer que sim, um cessar-fogo, os mercados vão se acalmar. Mas minha perspectiva para os próximos anos, inúmeras disputas que não desapareceram e podem, de alguma forma, de uma certa maneira, esquentar. Então, deixa eu mostrar novamente para vocês, para que vocês possam ver como essa área estratégica aqui. Deixa eu tirar o zoom do mapa, para que vocês possam visualizar melhor. Vejam como essa área daqui é estratégica. É uma zona de comércio, é uma zona de pesca. Daqui você tem o Mar Arábico, o Golfo do Aden aqui. Você tem o Mar Vermelho, o Canal de Suez, Europa. Então, essa zona daqui é uma zona muito, mas muito importante para o comércio mundial. Então, meus amigos, não achem que tá tudo resolvido, absolutamente tá tudo certo, tempos de paz, absolutamente não. Vocês vão ver que outras questões vão se desenrolar, ok? Outro ponto também que eu queria chamar a atenção de vocês, vários países europeus agora, hoje, decidiram expulsar diplomatas da Rússia. Alguém já viu diplomata russo sendo expulso de países europeus? Todo mês tem isso. E a justificativa é a mesma. O que é que eles dizem? Que não são diplomatas. Que a Rússia manda espiões para fazer operação de espionagem, para ameaçar a segurança nacional, e eles fingem que são diplomatas. A Bélgica hoje decidiu expulsar 21 pessoas que trabalham na embaixada da Rússia, 21 pessoas. A Irlanda vai expulsar 4 diplomatas, dizendo que eles não cumprem com as normas internacionais, que eles não são diplomatas. A Holanda vai expulsar 17, dizendo que eles eram diplomatas, mas agiam secretamente como agentes da inteligência, tá certo? E aí Moscou disse, vou aplicar o princípio da reciprocidade. Estão expulsando meus diplomatas? Ou, segundo a Europa, os espiões, nós também vamos expulsar, olho por olho, dente por dente, resultado, princípio da reciprocidade. E a Rússia diz, vocês são hostis. Polônia, na semana passada, a Polônia expulsou 45 diplomatas da Rússia. 45. Moscou disse que isso era muito perigoso e que isso fechava as portas para o diálogo. Quem acompanha o Minuto Geográfico aqui há um bom tempo sabe, eu sempre noticiei aqui no Instagram notícias, vim falando com vocês, de diplomatas russos que foram expulsos. Exemplo, acusados de espionagem, acusados de envenenamento, acusados de colocar em risco a segurança nacional. A Rússia, ela sempre nega, diz que é um absurdo e ela responde com a mesma moeda. Ok? Beleza, beleza, beleza. Deixa agora eu mudar um pouco de pauta. Vamos lá. O Instagram tem algumas modinhas aqui que são os adesivos. E as pessoas usam adesivos muitas vezes sem nem saber o significado. Por quê? Os adesivos aqui do Instagram, eles te dão uma visibilidade maior. Se você coloca um adesivo daquele na tua história, você vai meio que para o destaque aqui do Instagram, e aí você tem assim muitas visualizações. Exemplo, em média aqui nas histórias, no pico a gente tem aqui 110 mil visualizações nas histórias. Tem história que tem 80 mil, tem história que tem aqui 40, 45. Pronto, hoje a média aqui, hoje de manhã eu estava vendo, 40, 45 mil visualizações. Eu considero uma audiência assim, sério, espetacular. Não sei vocês, eu considero excelente. Aí o Instagram vai lançar uns adesivos em homenagem ao Ramadã. Vou explicar para vocês o que é. As pessoas começam a botar um sticker, começam a colocar o Ramadã, não são muçulmanas, não sabem nem o que é Ramadã, mas querem ter mais visualizações. Aí
pelo menos eu vou fazer um trabalho aqui para vocês. Eu vou explicar o que é o Ramadã, quando ele começa, quando ele termina, para pelo menos, se alguém aqui for usar, para ter uma consciência ou entender e decidir se aquilo é para você ou não. Eu usaria se eu fosse falar sobre o tema, ok? Se eu não falo sobre o tema, para que eu vou colocar algo que não me pertence? Eu não sou muçulmano, eu não sou islâmico, tá? Eu tenho interesse pela religião, tenho. Eu me considero um estudioso da área, gosto de estudar, gosto de conversar com as pessoas. Quem me conhece sabe, eu amo viajar para o Oriente Médio, absolutamente. Sempre que eu viajo para algum país, eu faço questão, é um ritual, visitar igrejas, templos, que sejam mesquitas, porque eu gosto de observar a fé dos outros, ainda que não seja aquilo que eu prego no meu dia a dia, mas eu respeito e eu acho interessante. Mas aí muita gente perguntou hoje quando eu postei, João, olha aqui a pergunta de Bernardo, João, o que é Ramadã? E eu peguei uma resposta muito simples. Ramadã é o primeiro dia de jejum para o mês sagrado do Ramadã. É o mês sagrado que provavelmente vai acontecer agora a partir do dia 1º de abril, ou no mais tardar, a depender da questão do sol, da questão da lua, sábado agora no dia 2 de abril. É um período sagrado, é um período de jejum e se você for viajar para algum país de maioria islâmica, se atente à questão do horário de loja, a questão de horário de restaurante, porque os horários mudam completamente. Os muçulmanos, pessoal, aqui, Arthur também estava perguntando, acreditam que o Ramadã é o mês em que os primeiros versos, as primeiras palavras do Alcorão, o Alcorão é o livro sagrado do Islã, você tem a Bíblia se você é cristão, você tem o Alcorão se você é islâmico e você tem a Torá se você é judeu, mas as primeiras palavras do Alcorão foram reveladas ao profeta Maomé, a Mohammed, há mais de 1400 anos. Pois é, então por isso que é um mês tão importante, é um mês tão sagrado. Professor, esse jejum é apenas para a questão da comida? Não, você tem a questão da comida, a questão da bebida, a questão do fumo, relações sexuais, tudo isso para você alcançar uma maior proximidade, uma maior consciência em relação a Deus. Esse jejum é um dos 5 pilares, vocês que acompanham, é um dos 5 pilares do Islã, junto com a declaração da fé muçulmana, tem também as orações diárias que são diversas, a caridade e a realização da peregrinação. Eu tenho uma vontade gigante de visitar Meca, uma vontade gigante. Meca é um local muito importante para o Islã, talvez o mais importante, mas não é aberto para o turismo. A Arábia Saudita se abriu ao turismo, mas Meca, que é uma cidade saudita, ela não é aberta para o turismo, ela é aberta apenas para os peregrinos. Você pode chegar lá e tentar entrar. Você coloca uma roupa típica, vai lá todo de branco, com toda a sua pureza, mas se perceberem que você não é um peregrino, que você não cultiva a fé islâmica, você pode ser expulso e ter problemas. E outra, para que tentar burlar o processo? Eu vou, num dia que permitirem, num dia que for algo permitido, se abrirem uma cota para que pessoas possam visitar, pela questão turística, pela questão do significado, eu acredito que esse dia, esse momento, ele possa ou não chegar. Enquanto isso, a gente vai estudando, vai observando. Inclusive, um dos pilares, como eu disse para vocês, a questão da caridade, a questão das orações diárias, a questão do Ramadã e a peregrinação a Meca. Só que a peregrinação a Meca é se você tem a questão física, ok, e se você é financeiramente capaz. Professor, mas me diz uma coisa, o horário do Ramadã é o mesmo e coisa e tal? Não, porque depende muito do fuso horário de cada país, depende muito do fotoperíodo, a questão da lua, o nascer e o pôr do sol, enfim. Então, quando acaba o Ramadã, vai ser no final do mês de abril, tem a festa da quebra do jejum, tem uma comemoração que eles fazem, é tudo muito interessante. Mas quem for agora, exemplo, para o Oriente Médio Gourmet, eu digo Oriente Médio Nutella, Dubai, Abu Dhabi, o Catar e companhia, vai perceber que o Ramadã, ele difere de um país para o outro.
absolutamente, de um local para o outro, e nos locais turísticos, eles meio que tentam se adaptar para não ficarem um mês sem faturar. Mas mexe com a questão do horário, mexe com a questão dos restaurantes, absolutamente. Uma expectativa para o Ramadã desse ano é porque a Arábia Saudita, depois de 2 anos, vai abrir Meca sem qualquer restrição ou muitas restrições em relação ao Covid. Exemplo, no Ramadã do ano passado, só podia entrar em Meca quem tivesse tomado as vacinas, absolutamente, tinha que fazer um pré-cadastro, tinha toda uma burocracia. E o que parece, pelo que eu estava lendo agora, é que nesse ano as restrições vão absolutamente cair, e aí a gente vai ter aquelas imagens de Meca, da mesquita, absolutamente aqueles locais muito cheios, muito lotados, sem necessariamente ter a questão do distanciamento. A questão do distanciamento, certo? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, vocês podem mandar por aqui. Eu tenho alguns colegas que seguem o Islã, né? Tenho grandes amigos que moram no Oriente Médio, inclusive um grande beijo aí para tio Hassan, que está me assistindo agora, que reside no Líbano, absolutamente, mas enfim, é muito interessante. Ó. A revelação do Alcorão teria acontecido na Arábia Saudita quando Mohammed estava em meditação no deserto, por volta do ano 610 depois de Cristo. Durante a revelação, Mohammed recitou um verso que pertencia à palavra de Alá. E esse acontecimento ficou conhecido como a Noite do Destino. A partir disso, Mohammed passou a levar a mensagem de Alá, que é a seguinte: não existe nenhum Deus além de Alá, e Mohammed é o seu profeta. Então, basicamente, tudo isso envolve o Ramadã. Expectativa também para Jerusalém. O Ramadã do ano passado foi muito violento lá em Jerusalém. A gente sabe que Jerusalém é uma área que hoje é dominada pelo Estado judeu, dominada por Israel, e depois de alguns acontecimentos, uma escalada de violência, o governo de Israel decidiu impor limite de idade aos fiéis muçulmanos que iriam rezar na mesquita de Al-Aqsa, naquela parte velha da cidade velha de Jerusalém. Muitos protestos, tiros, pedradas, teve gente que morreu. Lembrando, Jerusalém foi capturada, foi unificada e capturada por Israel no ano de 1967, no contexto da Guerra dos 6 Dias, mas o mundo não reconhece Jerusalém como capital de Israel, absolutamente. A capital considerada pelo mundo é Tel Aviv. Os judeus insistem que, pela segurança, Jerusalém é uma cidade muito bem cuidada na mão das autoridades de Israel, mas a comunidade palestina e o mundo árabe como um todo não consideram e querem que aquela área seja respeitada, principalmente durante o Ramadã, durante as orações. Deixa eu mostrar para vocês aqui o antes e o depois. Deixa eu ver se eu consigo, peraí, rapidinho, que aí eu vou abrir para as perguntas aqui. Deixa eu ver, tem muito mais coisa para falar, né? Muito mais interessante, mas deixa eu tentar mostrar para vocês. Pronto, pronto, vamos lá. Aqui você tem, ó, a grande mesquita de Meca, super ocupada aqui, lotada, eles dão voltas, enfim, fazem as orações, muito interessante aqui, ela bem cheia. Deixa eu ver se eu acho outra foto. Aqui, ela com distanciamento, ó. Olha, ela com distanciamento por conta da Covid. Estão vendo aqui absolutamente, olha, com distanciamento, mas a perspectiva é que esse ano ela volte a ficar, enfim, essa região de Meca volte a receber muitos peregrinos de todos os cantos do mundo. Beleza, meu povo? Tranquilo. Deixa eu abrir aqui para ver se tem perguntas. Eu acho que hoje eu me prolonguei que só. Não sei se eu exagerei aqui. Opa, pera, deixa eu tentar colocar no lugar. Tô aprendendo ainda a mexer aqui no pitoquinho aqui, mas eu acho que vai rolar. Pronto, consegui. Deixa eu abrir aqui para ativar os comentários. Caramba, foi muito legal, porque a gente bateu 1.500 pessoas aqui. Foi maior do que ontem. A audiência está crescendo, está se mantendo, na verdade. Bora ver perguntas? Deixa eu ver perguntas. Pergunta de Jaqueline. Você acha, vão curtindo as perguntas, que as mais curtidas eu respondo, ok? Você acha que a Rússia realmente vai parar
se a Ucrânia ceder territórios? Não. Eu acho que a Rússia não vai parar. A Rússia está se reagrupando, se organizando e vai ter uma escalada maior. Acho. E a gente tem que ver a posição, o posicionamento da China. A China está de camarote observando, mas eu não acho que a Rússia vá parar. Absolutamente. Absolutamente, absolutamente. Tá? Aline, a Rússia vai manter postos militares no Donbás? Vai. A Rússia disse que não vai desocupar Crimeia e nem Donbás. A Rússia reconheceu 2 repúblicas no Donbás, Luhansk e Donetsk. Ela não abre mão. Beijo, Clara. Alessandro, João, a Ucrânia está disposta mesmo a ceder os territórios? Não. A Ucrânia diz que não vai ceder, mas que ela pode discutir daqui a 15 anos, quando o presidente já vai ser outro. A realidade vai ser outra. É possível que a Ucrânia assuma o papel de neutra? Sim, mas gente, a questão é, será que a Ucrânia declarando a neutralidade a Rússia vai parar? Minha opinião, a Rússia não para, no médio prazo. Ela pode parar agora de imediato. No médio prazo, minha opinião, a Rússia não para. Está se organizando, se reagrupando, o projeto de poder russo vai além. Ok? Ainda bem que o Brasil, apesar dos problemas sociais, não se envolve abertamente nesses conflitos. O Brasil nem está neutro, o Brasil se pronunciou na ONU, mas militarmente ficamos de fora. De fato, a gente tem muita coisa interna para resolver. É isso. Você sabe aproximadamente o tamanho dessas ilhas artificiais da China? Exatamente não, mas são pequenas. São ilhotas. São pequenas. Marina, ano passado o pessoal usou o adesivo do Ramadã só para engajar. Foi. E eu acho errado. Se quiser usar o adesivo para falar sobre o tema, ok. Tem que ser islâmico para falar do islamismo? Não. Isso é argumento falho de autoridade. Tá? Tem muito islâmico que vai falar sobre a própria religião, mas nunca abriu um Alcorão na vida. E não tem a menor noção. Então, esse argumento falso aí de autoridade não cola. Estude, se aprofunde. Conheça sobre o tema, é interessante. É interessante. Que coisa boa. Tá tendo muito ataque terrorista em Israel. Tá. Hoje um carro metralhou lá quatro pessoas numa das cidades mistas. Tá tendo muito ataque a faca. Muito ataque com faca em Israel. Desde 2017 que não tinha um índice tão grande de ataques. Preocupante, falei com alguns colegas que moram por lá, tendo muito ataque, isso tudo às vésperas do Ramadã. Aí se Israel restringe a circulação ali para Al-Aqsa e companhia, aí tem mais violência ainda, entendeu? É complicado, é complexo. O rei da Jordânia, e olha que a Jordânia se dá bem com Israel, o rei da Jordânia ele disse hoje que Israel tem que respeitar os direitos muçulmanos em Al-Aqsa. Aí Israel diz, mas os muçulmanos têm que respeitar também a questão da paz. É um local sagrado para todo mundo, que diminua os ataques e tudo mais. É complexo. É complexo demais, não é fácil não. Eu posso até chamar um tema sobre isso aqui. Tranquilo, turma. Gostaram da aula de hoje? Pessoal do YouTube também, comenta aí o que achou. Vocês também gostaram? Por último, perceberam que eu cortei meu cabelo? Não. Só para a gente descontrair um pouquinho. Quem quiser acompanhar Oriente Médio, Al Jazeera, jornal muito bom. O Jerusalém Post, muito bom. E o The Times of Israel, bom também. Jornal bom. Jornal também. Absolutamente. Tem muito jornal bom para a gente acompanhar. Muita coisa boa. Pessoal, quem já fez a inscrição na Semana da Geopolítica aqui? Quem já entrou nos grupos do WhatsApp? Não são os antigos. Nós abrimos ontem à noite. Quem já entrou? Pelo seguinte, o link está na bio. Quem não entrou nos grupos vai perder. Porque a primeira aula é sobre a nova corrida armamentista. Prelúdio de uma terceira guerra mundial.
E a outra aula é sobre a China do Tio Sam. China e Estados Unidos. Quem não entrou ainda vai perder, é de graça. Depois da aula eu vou lançar o curso. Vocês vão poder comprar, tá? 300 vagas, vou lançar um curso, 4.1, Geopolítica Internacional, História do Século XX. Aí vai ter aquela história, desconto para quem está no grupo, os bônus. Bem, e vão ter as aulas. Ok? Tranquilo. Tem um módulo só de África. Betânia, o primeiro módulo do curso são 11 aulas de África. Total. É completo o curso. Agora, entre nos grupos. Nós estamos no grupo 2. Quem não entrou, vai agora na bio. Tranquilo? Vai agora na bio. Tá na bio. O link tá na bio. Beleza? Vou encerrar a live. Paz de Cristo para todos vocês. Um beijo bem grande. Se cuidem. Tranquilo? As aulas vão ser ao vivo, sim. Quem entrar no grupo vai ganhar um e-book sobre a Bielorrússia e a Primavera Árabe. 2 e-books, tá certo? Também de graça. Esse João Correia é muito bonzinho. Ok? Agora o curso é pago, né? Porque a gente não vive só de romantismo. E é isso. Comentem também o que acharam aqui nesse vídeo de hoje. E eu vou deixar uma reflexão com vocês. Vocês de fato acreditam? Essa pergunta para responderem no comentário. Vocês acreditam nessa nova corrida armamentista? Num prelúdio para uma terceira guerra? Ou vocês pensam em tempos de paz? Vou deixar essa pergunta para vocês. Ok? Valeu. Paz de Cristo. Beijo grande. Simbora. Fui!